ver a última sessão do capítulo 3 de Deuteronômio. Convido os irmãos a abrirem a palavra do Senhor, Deuteronômio 3, do verso 23 até o verso 29. Deuteronômio 3, 23. Também eu, nesse tempo, implorei graça ao Senhor, dizendo: Ó Senhor Deus, passaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua poderosa mão. Porque que Deus há nos céus ou na terra que possa fazer segundo as tuas obras, segundo os teus poderosos feitos? Rogo-te que me deixes passar para que eu veja esta boa terra que está da além do Jordão, esta boa região montanhosa e o Líbano. Porém o Senhor indignou-se muito contra mim, por vossa causa, e não me ouviu. Antes me disse: basta, não me fales mais nisto. Sobe ao monte de Pisga, levanta os olhos para o ocidente, para o norte, e para o sul, e para o oriente, e contempla com os próprios olhos, porque não passarás deste Jordão. Dá ordens a Josué e anima-o, fortalece-o, porque ele passará diante deste povo e o fará possuir a terra que tu apenas verás. Assim, ficamos no vale defronte de Bet-peor. Amém. Vamos orar ao Senhor, irmãos. Deus, aqui está a tua palavra e o teu povo. O Senhor prometeu que quando o teu povo se reunir, onde estão mais de 2 ou 3, ali está o Senhor. E o Senhor disse que só é possível haver salvação se houver pregação. E só é possível ter pregação se houver alguém que foi enviado. Pois bem, Senhor, aqui há um servo teu que foi enviado pelo Senhor para pregar o Evangelho. Salva, portanto, Senhor Deus, aqueles que o Senhor deseja salvar. Tu dizes também na tua palavra, ó Deus, tu darias mestres e pastores para o bem-estar da tua igreja, para que o homem seja habilitado para toda boa obra. Tu disseste, Senhor Deus, segundo as palavras do apóstolo Paulo, que esses pastores estariam até a tua vinda, para que a tua igreja pudesse crescer em conhecimento e em piedade ao Senhor. Pois bem, Senhor, estamos aqui. Usa, Senhor Deus, o ministro da tua palavra, que é semelhante a qualquer um dessa igreja, em fraquezas e necessidades, Senhor. Faz com que ele seja tua boca, Senhor Deus, aqui. Mas também é necessário, Senhor Deus, que a tua palavra encontre guarida no coração do teu povo. E segundo o Senhor nos revelou, segundo a tua palavra, aqueles que creem em Cristo têm o véu retirado, Senhor Deus, dos seus olhos, e por isso podem enxergar. Então, Senhor Deus, faz o teu povo enxergar a tua glória nessa manhã. Tu dizes, Senhor Deus, que dará ao surdo a capacidade de ouvir. Então, que eles ouçam a tua voz hoje. Tu dizes, Senhor Deus, que farás com que o coxo ande, que aquele que tem tropejado, Senhor Deus, nas suas próprias pernas, caminhando nessa vida, possa ser endireitado essa manhã. Tudo isso nós pedimos, Senhor, confiantes naquilo que o Senhor nos diz na tua palavra. Em Cristo Jesus nós te pedimos. Amém.
A oração é o modo pelo qual nós nos chegamos mais próximos de Deus. De todos os meios de graça, é o que nos faz ter acesso a Deus com a nossa boca. Porque se você pensar bem, na pregação, você tem acesso a Deus com seus ouvidos. Ele fala. Se formos falar nos sacramentos, você tem acesso a Deus por esse meio de graça, por meio do pão e do vinho, pelo que você come, pelo que você cheira, pelo que você vê. Mas somente na oração você tem acesso a Deus por aquilo que você fala. Então, efetivamente, a oração é um meio de graça sui generis, ele é diferente dos outros, porque eu me dirijo a Deus. Nos demais, Deus fala comigo. Nesse eu falo com Deus. Então eu devo esperar que as minhas palavras elas encontrem os ouvidos de Deus. Eu devo esperar que Ele dê ouvidos àquele que fala em Cristo. Então, pensando dessa forma, da pregação como esse meio de graça diferenciado, e que em Cristo nós temos acesso ao Pai na oração, eu deveria também pensar, naturalmente, que a minha oração sempre será atendida, sempre será ouvida pelo Pai e, consequentemente, atendida. Só que eu vejo inúmeros textos na Bíblia que nos fazem ter dúvidas a esse respeito. Por exemplo, Isaías, quando está falando do pecado do povo, primeiro capítulo do profeta Isaías, você lê que Deus rejeitou a oração do povo por conta do seu pecado. Ou seja, a prostituição do povo impediu com que as orações deles pudessem ser atendidas. Logo, Deus rejeita assim determinados tipos de oração para nos tratar do pecado. Porque assim é um bom pai, porque assim agem os bons pais. Quando o filho lhe pede algo e ele tem sido rebelde, você não dá. Os não de Deus são tão importantes quanto os sims. Um bom pai diz não aos seus filhos. Uma boa mãe diz não aos seus filhos. Somente os que querem fazer mal aos seus filhos sempre dizem sim. E agora, não só o texto de Isaías já citado, mas o texto que nós estamos aqui estudando em Deuteronômio 3, a última sessão de Deuteronômio 3, traz uma oração de Moisés. Que Moisés vai pedir algo aparentemente muito simples e justo. Tudo que Moisés quer nessa oração é ver e poder entrar na terra que foi prometida. Ele vai à presença de Deus com essa intenção. Ele diz: Senhor, deixe eu passar o Jordão. O Rio Jordão, era justamente o limite entre a entrada da terra e você pisar na terra. Até agora, eles tinham alcançado algumas partes da terra prometida, mas eles não entraram diretamente na terra prometida. Algumas pequenas vitórias, mas não toda a vitória. E o pedido de Moisés parece ser muito justo. Deixe eu entrar na terra. E aí quando você lê, observando o verso 26, palavras do próprio Deus, ele diz assim, final do verso 26, basta, não me fales mais nisto. Deus está dizendo não, mas não é apenas não, eu não suporto mais esse assunto. Não fale mais a esse respeito comigo. Você já imaginou uma oração sua ser respondida assim? Para os crentes muito delicados hoje em dia é difícil de pensar em Deus dessa forma, né? Porque parece que isso aqui é o Deus do Antigo Testamento, o Deus que diz não, o Deus que é duro. Só que eu me lembro que no Novo Testamento, se os irmãos também se lembrarem, o próprio apóstolo Paulo, ele não pediu uma vez, ele pediu 3 vezes.
Senhor, ele tinha um espinho na carne, ele disse: Senhor, tira esse espinho na carne de mim. E o próprio apóstolo Paulo dá testemunho que nas 3 orações a resposta foi: a minha graça te basta. Ou seja, não fale mais a esse respeito comigo, eu não irei lhe atender. É simples assim. Muitas orações nossas vão ser atendidas, eu posso dizer dessa forma, atendidas com não. Nenhuma oração não é atendida, mas nem todas as orações são atendidas com sim. Muitas você precisa ouvir um não, para aprender que o Senhor é superior ao homem. Observe que o modo pelo qual eu me dirijo a Deus, ele já traz muito, já diz muito a respeito de como eu creio em Deus. Primeiro versículo 23, ele diz: também eu, nesse tempo, implorei graça ao Senhor, dizendo... Veja como é que ele fala com Deus. Eu implorei. Que coisa, né, irmãos? Moisés, que tinha acesso a Deus, que viu Deus aparecendo no Monte Sinai, quando ele ousava falar com Deus, ele não ordenava nada a Deus, ele não impunha nada a Deus, nem cobrava, ele implorava a Deus. E aí você vê como a teologia dos nossos dias é tão chula, tão baixa, que as pessoas aprenderam agora como constranger Deus. Existem técnicas pelas quais, se você usar, Deus vai ficar constrangido e ele vai acabar lhe atendendo. Porque esses não são filhos de Deus. Os que ensinam essas coisas não são filhos de Deus. Eles são como bastardos. São como filhos rebeldes. Como aquele tipo de gente que chega para alguém que tem posses, se fazendo de coitado, mas na verdade, como ele fala, é um modo arrogante de falar. É o que precisa de você, por exemplo, de uma esmola, mas ele lhe constrange a dar esmola. Eu estava ontem, fui jantar com minha família e o sujeito encostou na gente, aqui pertinho da igreja, e ele começou a me constranger, para dar dinheiro a ele visivelmente bêbado. E ele falava no nome de Deus diversas vezes. Abençoado, Deus vai te abençoar se tu me der. Tu estás aí com tua filha, com tua esposa, eu não tenho nada. Ele começou a fazer vários argumentos que aparentemente lhe deixam constrangido a dar. Porque é um sujeito que está no meio da rua, visivelmente embriagado, mas citando o nome de Deus, e no final da argumentação, tudo que ele dizia é: se você não me der, é porque você é uma pessoa muito ruim. Então, esse tipo de linguagem que os homens sabem muito bem, porque aquele homem que passeia pela rua da cidade sabe muito bem como fazer isso, que nos constrange, eles querem aplicar isso a Deus. Eles querem chegar para Deus e dizer: Senhor, veja o tamanho da minha dor, do meu sofrimento. E isso vão empurrando Deus contra a parede. Até o final, o que eles vão fazer não é pedir. Eles vão exigir de Deus: o Senhor tem que me dar. E não funciona assim. Não funciona assim. Se eu não me sentir tão constrangido ao ponto de dar a uma pessoa que estava visivelmente pedindo para se embriagar mais, Deus, que é muito mais excelente do que eu, infinitamente mais, não se comoverá com o nosso choro, que parece ser um choro justo, mas na verdade é como o Tiago diz: vocês pedem e não recebem, porque vocês querem esbanjar nos seus próprios prazeres. Porque na verdade o que a gente quer é se embriagar com os nossos prazeres. Basta. Não fale mais sobre isso. Eu implorei graça ao Senhor. Veja, eu não implorei que Ele me dê o que eu tenho direito. Eu implorei graça.
O conceito de graça é um favor que eu não mereço. Isso é graça. Mas se na argumentação da tua oração, em pedido a Deus, você justifica como se fosse uma obrigação, logo você implora, mas não em graça. Você implora como alguém que é superior àquele outro. E você inverte a lógica. O que Moisés está dizendo aqui, eu te imploro pela tua graça. Ou seja, se o Senhor quiser me dar, o Senhor dá. Se o Senhor não quiser, o Senhor dá, porque isso é graça. Ele me dá, se Ele quiser, eu não mereço. Então, o modo de me aproximar de Deus, Ele já revela o que eu sou e quem Deus é. E as palavras agora que saem da minha boca vão revelar quem é Deus para mim. Veja, Ele diz, ó Senhor Deus. Essa não é uma expressão que venha trazer grande conhecimento para a igreja, somente assim, né? Você lê, ó Senhor Deus, não parece ser nada demais, mas observe alguns detalhes aqui. Eu preciso citar duas palavras só em hebraico, só para que você entenda a lógica aqui do que está sendo tratado, certo? A palavra Senhor, você observa na sua Bíblia, ela está toda em caixa alta, porque está traduzindo aqui o Deus da aliança, a palavra pela qual Deus se revela a Moisés em Êxodo 3, na sarça, Yahvé, né? Geralmente é traduzido assim, Yahvé. E Deus, as palavras que são traduzidas para Deus, ou a palavra geralmente é Elohim. Então seria, normalmente, você lendo o texto hebraico, você leria Yahvé Elohim, o Senhor Deus. É muito simples isso. É mais comum essa construção. Mas nesse texto não tem Yahvé Elohim, tem Yahvé Adonai. Então isso já diz muita coisa, porque Adonai também é o nome de Deus, só que é o nome Senhor, e de um modo, essa palavra, o campo semântico dela, ela vai me ensinar que é Senhor soberano. Preste atenção, não é Deus simplesmente, é o Deus da aliança que é Senhor. Então se fosse para traduzir literalmente seria Senhor, Senhor, ó Senhor, Senhor. Só que a segunda parte seria ó Senhor, soberano Senhor. Esse é o entendimento perfeito do que está escrito lá no texto original. Ó Senhor, soberano Senhor. O que é que Moisés está construindo aqui em termos de entendimento? Ó Deus, eu estou orando para o Deus que tudo pode. Não é só Deus, é o Deus Todo-Poderoso. Eu implorarei a tua graça, e eu sei que o Senhor pode me atender, porque tu és Deus, Senhor, Todo-Poderoso. E nessa construção Senhor, Senhor, soberano, na primeira parte do Senhor, ele está usando o termo do Deus da aliança. Ou seja, o Deus que tudo pode é o meu Deus. Porque Deus é todo-poderoso para qualquer um. Para os que creem e para os que não creem. Só que aí tem uma diferença. Quando Moisés fala, ele não fala como um ímpio falando a respeito que Deus é soberano, mas é Senhor soberano, meu Senhor. A ideia de posse que é tão presente nos 10 mandamentos. Se você lesse comigo aqui os 10 mandamentos rapidamente, aqui em Deuteronômio 5, não precisa voltar lá para Êxodo, Deuteronômio 5. Primeiro versículo já diz isso, verso 6. Eu sou o Senhor teu Deus. Eu não sou um Deus, eu sou o teu Deus. Verso 9. Não as adorarás nem lhes darás culto, porque eu, o Senhor, teu Deus. Verso 11. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Verso 14. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Verso 15. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito e que o Senhor teu Deus. Isso se repete até o final do texto, verso 21,
Não cobiçarás a mulher do teu próximo, não desejarás a casa do teu próximo, nem o seu campo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem nada do que é do teu próximo. Eu sou o teu Deus. O que é que Deus quer dizer? O que é que isso nos ensina a respeito da oração? O que Cristo ensina na oração dominical. Pai Nosso. O Pai Nosso é exatamente a ligação do que tudo que o Antigo Testamento fala por meio de pronome de posse. Sempre é o teu Deus. E aí quando Cristo me ensina a orar no Novo Testamento, ele diz, diga Pai Nosso. Não diga Deus simplesmente, diga meu Deus. Tenha relação com Deus, tenha intimidade com o Senhor. Quando você se chegar a Ele, lembre, implore por graça. Lembre, Ele é soberano. Mas lembre também, Ele é o teu Deus. Palavras de Moisés, ó Senhor Deus. Aí ele passa a argumentar com Deus. Observe, segunda parte do verso 24. Passaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua poderosa mão. Porque que Deus há nos céus ou na terra que possa fazer segundo as tuas obras, segundo os teus poderosos feitos? Se existe algo muito importante que a igreja precisa aprender ainda na oração, é argumentar com Deus. A gente vive uma vida tão no automático, com tão pouco tempo para fazer o que a gente faz, especialmente as coisas que são comuns, né, e viram rotina na nossa vida, que a gente deixa de pensar a respeito de como se faz. Por exemplo, quando você está aprendendo a dirigir, e a primeira aula que você tem, né, prática, e o sujeito diz assim, olha, você vai apertar nesse pedal, depois vai tirar devagarzinho da embreagem, apertar no acelerador, passar marcha e olhar onde o carro está indo. É tanta coisa para você fazer que se alguém falar com você, você se atrapalha. Só que aí depois você já está dominando aquilo ali. E aí você, quando menos espera, está fazendo no automático. Depois você está conversando com as pessoas no carro e está passando marcha e vendo se vem carro de um lado do outro. Aí daí a gente passa do limite e começa a atender telefone e coisa do tipo. Porque está fazendo no automático. Não existe vida espiritual no automático. Não funciona. Você precisa parar para fazer o que está fazendo. Moisés sabe muito bem disso. Ele vai argumentar com Deus. E ele nos ensina um modo de argumentar. Observe. Ele vai citar aqui o que Deus já fez. Que Deus é como o Senhor. Todas as tuas obras. Quais são as obras que ele fez? Ele está resumidamente aqui tratando da saída do Egito. Mas isso é um modo que Moisés tem de orar. É um modo, eu diria assim, uma espécie de forma que ele tem de orar. Porque lá em Êxodo 15, peço que os irmãos abram comigo. Êxodo 15, que é a oração de Moisés quando eles passam pelo Mar Vermelho. Veja como é que a argumentação é muito semelhante. A parte da oração, ele começa assim, né, no verso 1. Cantarei ao Senhor, porque triunfou gloriosamente, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é minha força e o meu cântico, ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto eu louvarei. Ele é o Deus de meu pai, por isso eu exaltarei. O Senhor é homem de guerra, Senhor é seu nome. Lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército e os seus capitães afogaram-se no Mar Vermelho. Os vagalhões os cobriram, desceram às profundezas como pedra. A tua destra, ó Senhor, é gloriosa em poder. A tua destra, ó Senhor, despedaça o inimigo. Na grandeza da tua excelência, derribas os que se levantam contra ti, envias o teu furor, que os consome como restolho.
Com o resfolgar das tuas narinas, amontoaram-se as águas, as correntes pararam em montão, os vagalhões coalharam-se no coração do mar. O inimigo dizia: perseguirei, alcançarei e repartirei os despojos. A minha alma se fartará deles. Arrancarei a minha espada e a minha mão os destruirá. Sopraste com o teu vento e o mar os cobriu. Afundaram-se como chumbo em águas impetuosas. Agora veja a repetição daquela frase lá em Deuteronômio. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos, que operas maravilhas. Quem é como tu? Então, na minha oração, eu preciso lembrar de toda a história de vida que eu já tenho com Deus. Todos os feitos. Qual era a história de vida que Moisés tinha com Deus? Saída do Egito, libertação, a passagem pelo Mar Vermelho, o exército de Faraó sendo completamente exterminado no mar, e agora ele está cantando ao Senhor. Quem Senhor é como o Senhor é? Isso é argumento para lançar contra Deus, diante de Deus. Deus, veja só, tu já me trouxeste até aqui, eu tenho certeza que o Senhor não vai me deixar pelo meio do caminho. Eu vou citando o que Deus fez comigo. Eu me lembro, Senhor, de determinada situação, o Senhor me salvou, o Senhor me libertou, o Senhor teve misericórdia de mim. Eu tenho certeza que agora será do mesmo jeito. Então isso demonstra que você sempre dependeu de Deus e que você continua dependendo do soberano Deus. É o modo com que eu me achego a Deus, as palavras que eu uso e o tipo de argumentação. A minha oração precisa ter bons argumentos. Senhor, o que tu fizeste, o Senhor não vai deixar pelo meio do caminho. Se o Senhor começou a boa obra, o Senhor há de completá-la. Esse foi o argumento de Moisés. Agora volta comigo lá para Deuteronômio 3. Agora o pedido. Você percebe que ele de cara não pede, né? Existe toda uma forma de se achegar a Deus com reverência para chegar no pedido. Verso 25. Rogo-te que me deixes passar para que eu veja esta boa terra que está da além do Jordão, esta boa região montanhosa e o Líbano. O pedido é simples. Eu quero ver a terra. Só que ele qualifica a terra. Não é qualquer terra, é uma boa terra. Porque a terra é promessa de Deus. E assim eu devo ver as promessas de Deus como coisas boas. Eu peço, Senhor, que o Senhor me deixe ver essa boa terra, essa boa família que o Senhor me prometeu. Eu queria construir uma boa família, ter bons filhos. Senhor, dê-me uma boa igreja. Senhor, dê-me um bom emprego. Senhor, dê uma vida boa e piedade. Eu vou pedindo a Deus pelas promessas dEle, sempre lembrando, tudo que Ele me promete é bom. E se Ele me promete, é possível que eu possa pedir. Deixe-me ver essa boa terra. Agora em seguida vem a resposta de Deus, verso 26. Porém o Senhor indignou-se muito contra mim, por vossa causa, e não me ouviu antes me disse, basta, não me fales mais nisto. Será que o pedido de Moisés foi um pedido inconsequente? Porque Deus já tinha dito que ele não passaria. Os irmãos lembram, toda a questão envolvida aqui em Moisés não passar do outro lado do Jordão, diz respeito a uma ocasião em Meribá, né, a segunda vez que o povo estava sem água. Na primeira vez, Deus mandou Moisés ferir a rocha e saiu água da rocha. Mas na segunda vez, respeitando uma progressividade que há na revelação, primeiro ele fere a rocha, depois diz, agora você não vai ferir a rocha, agora você vai falar a rocha e vai sair a água da rocha. E o povo insistentemente cobrando Moisés até o ponto que ele perde a paciência. Em vez de ele falar a rocha, ele bate na rocha novamente, de onde vai sair água. E por que ele não pode bater na rocha se ele já tinha batido uma vez? Por um motivo simples. Deus mandou falar.
não mandou bater. Questões da nossa época, irmãos, onde as pessoas vivem perguntando, né, ou afirmando a respeito de profecia, dom de línguas, esse tipo de coisa. E o argumento que eles usam é: ora, se Deus fez, por que Ele não pode fazer de novo? É o mesmo Deus. A discussão não é se é o mesmo Deus ou não é, ninguém duvida disso, que Deus tem poder para fazer a mesma coisa sempre. Só que veja só, a pergunta que deve ser feita a essas pessoas é: verdade, Deus também abriu o mar. Ele vai abrir o mar de novo? Alguém tem dúvida, em primeiro lugar, que Deus tem poder para abrir o mar? Ninguém tem dúvida. Mas Ele vai fazer de novo? Não. Por quê? Porque se cumpriu o propósito dele naquele determinado lugar. Há uma progressão da revelação. O que passou não vai voltar a acontecer, porque a revelação já progrediu. Por que Moisés não pode bater na rocha? Porque agora não é mais para bater, agora é para falar. Que progresso é esse? Você está saindo do período das sombras e cada vez mais chegando próximo de Cristo. Consequentemente, já não é mais bater, já não é mais sacrificar, não é matar animais, mas agora a salvação do homem que tem sede e fome de justiça. A água da vida não será dada por aquilo que você faz, batendo ou coisa do tipo, mas é falando. É a pregação do Evangelho. Você não precisa mais de ter esse tipo de profecia, nem de língua, porque passou o tempo. Se cumpriu o propósito. Moisés sentiu isso na pele. Ele bateu, então foi punido por Deus. E o Senhor disse: você não vai entrar na terra. Então veja que essas questões que são tratadas de maneira marginal, fulano é pentecostal, o outro não é, isso é uma questão de interpretação. Deus não pensa muito bem assim. Você não respeitar o ponto onde se encontra na revelação é um problema sério. Tão sério que fez Moisés ficar do outro lado do Jordão. E agora ele está implorando para passar. Então Moisés foi rebelde, é verdade. Mas qual foi o motivo da rebeldia de Moisés? Ele foi incitado pelo povo. Então, a gente vai deixar aqui o não de Deus para passar para o próximo ponto aqui, o próximo versículo, verso 27, quando vai ser citado, né, as questões a respeito dessa revolta do povo. Sobe ao cimo de Pisga, levanta os olhos para o ocidente, para o norte, para o sul e para o oriente, e contempla com os próprios olhos, porque não passarás este Jordão. Dá ordens a Josué e anima-o e fortalece-o, porque ele passará diante deste povo e o fará possuir a terra que tu apenas verás. Veja, por que Moisés não vai poder passar? Porque o povo se rebelou. Ele diz aqui, né, nas palavras, né? Rogo que me deixe passar para que eu veja esta boa terra que dá além de Jordão, esta boa região montanhosa. E por que não vai poder passar? Por conta, em primeiro lugar, do pecado do povo. Foi o povo que fez Moisés pecar. Então, em um certo modo, que é citado aqui no texto, Moisés está carregando o pecado do povo. Veja que coisa, a oração de Moisés não está sendo atendida porque ele precisa carregar o pecado do povo. Moisés é sacerdote e ele está recebendo sobre si o peso do pecado do outro. É impossível não lembrar da história do Senhor Jesus Cristo, que também é sacerdote, só que é sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. Palavras de Isaías, no capítulo 53, um texto bastante conhecido dos irmãos, se você quiser abrir comigo.
Verso 4: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Moisés levou o pecado do povo. Por conta da rebeldia do povo, ele não vai entrar na terra da promessa. É verdade, ele também peca, mas ele foi incitado pelo povo. Consequentemente, a oração dele não é ouvida pelo seu pecado e pelo pecado do povo. Agora, quando Isaías está falando não de Moisés, mas daquele que virá, o Messias, ele diz: ele também levará o pecado do povo. Só que com uma diferença: sem nunca ter pecado. A diferença é essa: ele nunca pecou. Agora veja o que é que acontece com Cristo, lá em Mateus capítulo 26, quando ele vai orar ao Senhor. Mateus 26, verso 36. Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: então nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. 2 vezes Cristo ora. E a oração é sempre a mesma: Senhor, se for possível, passe de mim esse cálice. Qual era o cálice que ele está falando aqui? Traição, morte, cruz, humilhação. Se for possível, Senhor, passe de mim esse cálice. O pedido aparentemente justo, daquele que é superior a Moisés. Mas ele não é atendido como Moisés também não foi atendido. Porque ele carregava sobre si o pecado do povo. Moisés morreu por conta do pecado do povo e do seu próprio. Cristo vai morrer por conta do pecado do povo, sem nunca ter cometido pecado. É por isso que a morte de Moisés não é salvífica, não é vicária. Mas a morte de Cristo é vicária. Ela salva, porque ele não morreu pelo seu próprio pecado, ele morreu pelo pecado do outro. A oração dele foi rejeitada, o cálice não foi passado. E ele não reclamou com o Senhor. Final desse mesmo capítulo, desse mesmo trecho, verso 45, observe. Então voltou para os discípulos e lhes disse: ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos. Eis que o traidor se aproxima. Veja o tamanho da coragem desse homem. Ele levanta os discípulos que deveriam estar orando por ele, não estão dormindo, porque é dito no texto, os olhos deles pesavam, estavam com sono. Ele disse: se levantem e vamos comigo, porque o traidor vem. É chegada a hora do Filho do Homem ser entregue. Veja que coisa maravilhosa. O traidor não chegou ainda, mas ele tem consciência que o traidor vai vir. E não é só consciência, não é presciência que Deus tem simplesmente. Ele tem controle. Ele orou como homem, não foi atendido. Então ele se levanta
e ele vai se entregar. Ou seja, ele não tem medo da morte. Moisés queria ver a terra da promessa. Não queria morrer para ver a terra da promessa. Cristo não tem medo da morte, para que o povo dele possa entrar na terra da promessa. Não existe salvação sem a morte de Cristo. Então, quando ele é rejeitado em sua oração, ele se levanta e ele parte para a morte. Moisés foge da morte, Cristo parte para a morte. Ele vai para cima do inimigo. Moisés tem medo do inimigo. Isso não é para humilhar Moisés, isso é para mostrar e exaltar quem é o nosso Senhor, que nunca cometeu pecado e precisou ter uma oração dele rejeitada por conta dos nossos próprios pecados. E aí vem um mau entendimento de algumas pessoas a respeito de Moisés, porque vão pensar que porque Moisés não passou do Jordão, então Moisés não foi salvo. Está errado, irmãos. Completamente errado. Mateus capítulo 17, volta comigo um pouco antes desse texto. Mateus 17, os primeiros versículos. 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João e os levou em particular a um monte alto e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. Quando Deus nos diz não para alguns pedidos nossos que têm a ver com questões desse mundo, você pede emprego, Deus não lhe dá emprego. Você pede casamento, Deus não lhe dá casamento. Você lhe pede melhor condição de vida, Deus não lhe dá. Quando esses pedidos vão sendo rejeitados nesse mundo, não é porque Deus quer lhe rejeitar, simplesmente. Não é isso. É porque Ele está lhe dizendo nãos temporais para te dar bênçãos muito superiores em termos espirituais. Por que eu digo isso? Porque Moisés disse: Senhor, dê-me a condição de passar para o outro lado do Jordão. E Deus disse: basta. E em seguida ele morre. Só que agora ele aparece novamente. Como? Ele não viu a terra. Ele não chegou a entrar na terra, na verdade. Ele até viu, mas não entrou. Mas o que é a terra prometida? A terra prometida não é uma sombra do céu? Pois bem, ele não pôde entrar na sombra, mas ele entrou na realidade. Porque aqui é dito que quando Cristo, no monte da transfiguração, veja, no monte, sempre no monte da transfiguração, ele aparece ali glorificado, ainda nesse mundo encarnado, antes de morrer, mas já glorificado ali no monte da transfiguração. Quem está do lado dele? Moisés e Elias. Estão no céu com o Senhor. Logo, nunca pense que o castigo de Moisés foi não entrar no céu, porque ele aparece glorificado com o Senhor. Castigos temporais não quer dizer que necessariamente você não tenha salvação, mas quer dizer que você está sendo conduzido pela mão do Senhor, com os sims e os nãos da providência dele. Então, voltando lá para o final do texto, Deuteronômio 3, depois da negativa de Deus, ele diz, verso 27, sobe ao cimo de Pisga, levanta os olhos para o ocidente, para o norte, para o sul, para o oriente, e contempla com os próprios olhos, porque não passarás do Jordão. Ele vai levá-lo para um monte, e ele vai dizer, interessante isso, palavras semelhantes às que foram ditas a Abraão em Gênesis 13. Se você quiser conferir comigo, Gênesis 13, Abraão, eles saem do Egito cheios de ouro, de gado, ele e Ló, e eles estão tão
ricos, são tão poderosos que a terra, segundo o texto, a terra não pode suportá-los. E eles vão se apartar. Veja como é que isso se dá, a partir do verso 8. Disse Abraão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que aparte de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente, e separaram-se um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele: ergue os olhos e olha desde onde estás para o norte, veja, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Ele leva Abraão para um monte e ele diz: olha para o oriente, para o ocidente, para o norte, para o sul. E ele diz mais: porque toda essa terra que vês eu te darei, a ti e à tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Levanta-te e percorre esta terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. E Abraão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e levantou ali um altar ao Senhor. Moisés é filho de Abraão. Na fé, Moisés é filho de Abraão. Qual a prova disso? Você não vai entrar na terra, mas você vai ver a terra. Você vai contemplar de longe o meu descanso. Daí você vê como nós somos privilegiados. Porque nós não contemplamos de longe o descanso que é Cristo. Nós o vemos de perto. Ele veio a esse mundo, viveu nesse mundo, morreu nesse mundo, foi crucificado nesse mundo e agora nós o contemplamos de perto. Mas ainda não por completo, como diz a primeira carta de João no capítulo 3, porque um dia o contemplaremos como ele é. O autor da carta aos Hebreus, no capítulo 11, diz que todos estes patriarcas morreram sem ver a promessa, mas contemplando-a pela fé. Eles não viram Cristo, eles não viram a cruz de Cristo, eles não souberam de detalhes da história que nós sabemos, mas eles morreram na fé. Moisés, mesmo sem ver, creu e foi salvo. Todo aquele que nele crê, sem ver, será salvo. E a última promessa do texto, que mostra aqui a misericórdia de Deus em dizer não para umas coisas e sim para outras, mostra que aqueles que vão morrer, mesmo sem enxergar todas as bênçãos materiais que Deus poderia nos dar nesse mundo, mesmo ouvindo muitos não de Deus nesse mundo, eles podem ter a certeza que se eles morrerem crendo no Senhor, no descanso do Senhor, em Cristo, eles já alcançaram a terra da promessa. Isso nos ensina, irmãos, a orar. A maneira pela qual eu vou orar. Eu não vou constranger Deus na minha oração. Minha oração é implorando ao Senhor pelo favor dEle, sabendo que Ele é todo poderoso e meu Deus, argumentando com Ele e por fim me submetendo à sua voz, com a certeza
que se minha oração for negada por bênçãos temporais, nunca será em relação à terra da promessa. Deus diz: você não vai entrar na terra, ou seja, você não vai possuir as riquezas daquela terra, você não vai ser beneficiado pelas bênçãos temporais daquela terra. Mas lá na frente, você vê Moisés com Cristo sendo glorificado na eternidade. O problema do crente não é ter suas orações rejeitadas em relação a coisas desse mundo. O nosso problema é nos submeter à vontade de Deus e amar e aguardar a promessa do Senhor. Moisés nos ensina isso, irmãos. Que mesmo você tendo intimidade com Deus, mesmo você vivendo a sombra do Onipotente, como ele vivia, você pode orar e receber o não de Deus. E isso não para a tua revolta, porque misericordiosamente Ele vai te levar para o monte, para você ver as promessas eternas do Senhor, que você vai provar para o resto da sua vida. Nós devemos então ensinar os nossos filhos dessa maneira como Deus nos ensina. Na criação dos nossos filhos, educando-os, dizendo não, apresentando a eles como Deus age. Se você é um pai e uma mãe que sempre diz sim para o seu filho, quando ele crescer, que ele começar a compreender melhor a adoração ao Senhor, ele vai se revoltar contra Deus. Porque ele diz: meu pai da terra é melhor do que o Senhor. Ele sempre me diz sim. E você tem essa responsabilidade de fazer com que seu filho aprenda quem é Deus, até na educação, dizendo não ao seu filho, mas em misericórdia, dizendo não para isso, sim para aquilo. Deus foi duro, disse: basta, Moisés, não fale mais sobre isso. Como nós também dizemos aos nossos filhos. Encerrado o assunto, não se fala mais nisso, é não e acabou. Mas aí você tira seu filho dali e você mostra para ele uma outra esperança, e você mostra para ele o que se pode fazer. Os maridos precisam ser assim com suas esposas. Dizer não, mas não só não. Ter misericórdia dela, ter cuidado, carinho com ela. E dizer: isso aqui sim. Os patrões devem aprender com Cristo como devem ser patrões. Dizendo não e dizendo sim. Com misericórdia, com amor. Esse é o modo de se viver, irmãos. Porque senão, para que conhecer tudo isso aqui? Geralmente, no final de um sermão desse, o que você ouve é só a sua oração, você e Deus. Isso aqui Deus está ensinando Moisés como viver nesse mundo. Como se submeter à autoridade, como ser autoridade, como se relacionar com o outro, como aprender a ouvir não. Nossa sociedade, especialmente essa época, é uma sociedade de pessoas mimadas, que não sabem ouvir o não, que se revoltam contra os pais, revoltam-se contra a igreja, porque ouviram não. E aqui você aprende, o melhor pai que existe é Deus. E ele diz: basta. E não só isso, não se fala mais sobre esse assunto aqui em casa. Traduzindo para os nossos dias, não se fala mais nesse assunto aqui em casa. Mas ao mesmo tempo ele chama o filho e diz: venha, eu vou lhe dar aqui a minha misericórdia, e eu vou lhe mostrar a terra. Que o Senhor nos ensine, irmãos, a orar, nos ensine a obedecer segundo a resposta de Deus e a praticar o modo pelo qual Deus se relaciona com o seu povo nas nossas demais relações. Amém. Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, agradecemos, Senhor, pela instrução que o Senhor nos traz essa manhã. Nos lembre, Senhor, que tudo que o Senhor faz é pela Tua livre graça, pela Tua soberana mão,
Ensina-nos, Senhor, também a orar. Ensina-nos, Senhor Deus, a argumentar com o Senhor, com argumentos bíblicos. E também nos ensina a receber não, a saber ouvir o não, Senhor Deus, das autoridades e principalmente da tua boca. Porque filhos queridos, Senhor, confiam nos seus pais. Filhos rebeldes se revoltam contra seus pais. Dê-nos um coração obediente ao Senhor, um espírito brando, e nos faz enxergar, Senhor Deus, as tuas promessas, contemplando-as de longe, enquanto Cristo não vem, e nós possamos, Senhor Deus, entrar passando pelo Jordão na terra da promessa. O nosso pedido e a nossa oração essa manhã, no nome de Cristo Jesus. Amém.